feliz com o Senhor nesta noite. Deus abençoe a todos. Deus possa cada dia estar abençoando a vida dos irmãos. Esta noite eu estou feliz por mais uma vez, porque o nosso Deus verdadeiramente está neste lugar. Quem estava aqui ou está aqui pode sentir a presença do nosso Deus. Amém? Nesta noite eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade. Também ao pastor Yuri, a pastora, sua esposa, aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda. Deus possa abençoar. Comigo também está o diácono Tarcísio, que está me acompanhando nesta noite. Em nome de Jesus, eu gostaria de agradecer ele. Também a minha esposa, que está ali sentadinha, e também a minha filhinha, que está ali, em nome de Jesus, ativa, em nome de Jesus. E a todos vocês, irmãos, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Deus falou por intermédio dos louvores, das oportunidades que aqui foi estendida, e eu tenho certeza que Deus vai falar por intermédio da palavra. Quando o irmão teve a oportunidade, ele expressou algo sobre Neemias, eu fiquei ali, eu disse: meu Deus, porque eu que estou aqui hoje para pregar a palavra do Senhor? Todos que estão aqui, eu tenho certeza que são mais capacitados do que eu para pregar a palavra. Mas hoje, Deus, usando o pastor, escolheu-me para estar ministrando nesta noite. E eu fico feliz por isso. Amém? Amém. Então, abra a sua Bíblia em Jeremias 18, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro. Aleluia. Jeremias 18, vamos ler o versículo 4, o 5 e o 6, em nome de Jesus. Quando o pastor lançou o convite, a oportunidade, logo de imediato comecei a orar a Deus, pedir a Deus uma palavra. E Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu esta palavra nesta noite. Amém? Todos encontrou, diga amém. 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 Diz assim o versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podeis fechar a tua Bíblia em nome de Jesus e senta glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, você que já bebeu a sua água, você que já foi no banheiro, você teve a sua oportunidade. Então nesta hora, porque é claro, quando o louvor está em ativa, Deus para ouvir o louvor que está sendo entoado aqui na terra. Mas quando a palavra vai ser ministrada, a igreja tem que parar para ouvir Deus falar. Amém? Amém. Deus tem as suas maneiras de falar com as pessoas. Deus tem o seu jeito de se expressar. E quando Ele escolhe alguém, ou quando Ele escolhia alguém no Velho Testamento, Ele falava de várias formas.
de todos os jeitos, ele se comunicava com aquela pessoa. Ele usava uma linguagem simbólica, ele usava de várias linguagens para se comunicar com a pessoa que ele havia escolhido. Deus falava através das estrelas, Deus falava por intermédio da areia, da praia ou do mar. Deus falava, meus amados irmãos, de dentro de uma fornalha de fogo. O nosso Deus falava através de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Então são maneiras que Deus tem de falar com o homem. Deus falou por intermédio de uma jumenta para um profeta. Então são coisas que não dão para acreditar. São coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Mas o nosso Deus sabe a forma de trabalhar, sabe o jeito de conversar com todo mundo. E aqui o que nós lemos aqui é o Deus Todo-Poderoso pegando um profeta e levando até uma olaria para ele poder transmitir-lhe uma mensagem. Mensagem esta que o povo na época estava passando por aquela fase, passando por aquele momento. Então Deus pega o profeta e leva ele até esta olaria para ele observar algo que está acontecendo lá. E o que estava acontecendo lá era justamente a mensagem que Deus queria transmitir para o povo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Um profeta, meus amados e queridos irmãos, que na lógica humana não era para se tornar um profeta, mas sim um sacerdote, por causa do seu sangue, por causa do seu pai, que era um sacerdote, e estava exercendo naquela época na cidade de Anatólia o seu sacerdócio. Então Jeremias estudou, Jeremias praticou para aprender a ser um sacerdote. Mas só que Deus escolheu ele para ser profeta, porque Deus confunde a mente humana. Porque na lógica humana era para ser sacerdote, mas para Deus escolheu como profeta. Então Deus, enquanto o homem está decidindo o que vai ser da vida do ser humano, enquanto os homens decidem aquilo que você vai ser, aquilo que a igreja vai ser, o nosso Deus está decidindo, ou já decidiu lá no céu, o como é que ele vai usar aqui nessa terra. Então o profeta desce até a casa do oleiro, e a Bíblia diz que ele começa a observar, e ele percebe que o oleiro está fazendo vaso na olaria. E a Bíblia diz que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão do oleiro. Deus não chamou Jeremias para descer na olaria simplesmente para Jeremias olhar o oleiro trabalhando em vasos, olhar o oleiro trabalhando na sua obra. Meus amados, foi mais além do que isto. Deus queria mostrar a realidade da história para aquele povo. Jeremias não sabia que o povo para Deus estava como um vaso rachado, mas Deus levou ele lá para ver isso. Deus levou lá para Jeremias perceber que o vaso estava rachado, mas nas mãos de Deus ainda este vaso tinha conserto. Pois a Bíblia fala que o vaso foi restituído com o mesmo barro, porque Deus não desperdiça nada. Então Deus chamou ele lá para ver a situação, a realidade da história. Jeremias convivia no meio do povo, mesmo estando lá pregando, mesmo estando lá todos os dias, mas só que ele não sabia ainda qual era a realidade da história. Mas quando Deus levou ele lá,
E ele percebeu que a realidade da história era que o povo estava perante Deus como um vaso rachado. Deus agora vai provar para Jeremias que ele é um Deus de uma segunda chance. Ele vai restituir o vaso novamente. Nesta noite Deus me deu uma palavra para transmitir para a igreja. Enquanto você pensa que já está tudo perdido, Deus está dizendo: se você estiver nas minhas mãos, ainda tem jeito para o teu problema. Ainda tem jeito para a sua dificuldade. Jeremias olhou e percebeu o que estava acontecendo. E Deus lança uma palavra para ele: Jeremias, viste como o oleiro fez com este vaso? Jeremias, é óbvio, vai responder para Deus que sim. Então Deus logicamente vai dizer: olha, assim também, da mesma forma que este oleiro fez este vaso ser restituído novamente, assim também eu posso fazer com o meu povo. O povo estava em pecado, o povo estava destituído da glória de Deus, o povo estava fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que sustenta, é um Deus que guia. Se nosso Deus criou o ser humano, é porque Ele tem condições de dar uma segunda chance. Então Deus, mostrando isso para Jeremias, e ele diz mais: olha, e como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. O que me enfatizou não é pregar uma mensagem que fala somente acerca de vaso. O que me enfatizou aqui é que o nosso Deus está dizendo: como um vaso, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Diga para o irmão que está do seu lado: como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Por quê? Como é um barro na mão do oleiro? Porque nós sabemos como é o vaso na mão do oleiro, mas como é o barro na mão do oleiro? Quando nós lemos aqui esta passagem, este texto, logo nós queremos já dizer as quantidades de vasos que existem na casa do Senhor. Logo nós queremos dizer que vaso de honra e vaso de desonra são os tipos de crente que existem na igreja. Logo, quando nós lemos esse texto aqui, nós queremos dizer para todo mundo que o nosso Deus é o oleiro e nós somos o vaso. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite que antes do vaso se tornar vaso, ele é barro. Aleluia. A mensagem que Deus colocou no meu coração é esta: como um barro na mão do oleiro. Para o barro estar na mão do oleiro, é preciso alguns passos para este barro chegar na mão do oleiro. Que passos são esses? Primeiro, o barro precisa ser encontrado. O oleiro vai largar o seu trabalho, a sua olaria, e vai sair à procura do barro. E ele não vai comprar este barro em mercado, ele não vai comprar este barro na farmácia, ele não vai comprar este barro em bares. O nosso Deus sai à procura, o oleiro sai à procura do barro. Não importa aonde é que ele vai encontrar o barro, o que é importante é ele achar o barro. Ele vai em lugares úmidos, ele vai em brejos, ele sai à procura no meio da manga, onde existem morros, que ele sabe que dali ele pode extrair um barro. Aonde pessoas passam, aonde pessoas pisam, aonde animais pisam, o oleiro sai à procura. Se lá estiver um passadiço de pessoas ali, o oleiro percebe que ali não é simplesmente uma terra qualquer. Daquela terra ele sabe que ele vai fazer uma obra-prima.
O nosso Deus sai à procura do barro. Ele não importa com o sol que está fazendo, Ele não importa com a chuva que está chovendo, mas se tiver de ir, Ele vai à procura daquilo que Ele está precisando. Então nesta noite você está aqui, não é porque você tem um poder aquisitivo mais alto, não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você tem um carro, não é porque você tem casa, não é porque você tem, queridos, uma família bem sucedida. Você está aqui porque o oleiro foi em busca de você. O oleiro foi aonde mais ninguém foi. O oleiro foi lhe buscar aonde sua família não foi. O oleiro lhe pegou aonde ninguém mais conseguiu te pegar. O oleiro te pegou. O oleiro te trouxe. O oleiro foi buscar você. Você está aqui porque você é uma escolha de Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu. Enquanto a sociedade não te escolheu, te excluiu, o nosso Deus estava lá à procura, como em forma de oleiro à procura. Enquanto a sociedade disse aqui é terra, o oleiro chegou lá, bateu o olho e disse aqui é barro. Enquanto a sociedade estava pisando por cima de ti, o nosso Deus diz: venha filho, porque eu vou fazer uma obra sobre a sua vida. Você está aqui porque Deus te escolheu. Existem catalogados 200 tipos de barros, mas segundo os que estudam este mesmo assunto, diz que só 8 servem para fazer o vaso. Então você entre milhares, então você entre multidões, Deus te escolheu. Deus foi lá no buraco, Deus foi lá, te cavou, Deus foi lá com todo cuidado, Deus foi lá onde o animal pisava, Deus foi lá onde pessoas passavam, onde pessoas cuspiam, onde pessoas, queridos e amados irmãos, jogavam lixo. Meu Deus foi lá e disse: esta terra aqui não pode ser desperdiçada, porque na minha mão ainda ela pode se tornar uma obra que a sociedade vai ter que dar respeito, vai ter que dar valor. Você é barro na mão do oleiro. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Segundo, o oleiro vai trazendo o barro que ele conquistou, que ele lutou, que ele foi atrás. E aí vem ele trazendo o barro. Chega na olaria, ele pega o barro e deixa num cantinho separado, e vai agora mexer com aquele trabalho que está atrasado, que ele deixou. E o barro está lá no canto. O barro está lá no canto lá. E o oleiro está trabalhando dentro da olaria com os outros vasos que ele deixou. Mas aquela terra úmida está num cantinho separada, reservada. Porque quando ele acabar o trabalho lá dentro, ele vai vir trabalhar com esta terra aqui fora. Então, meus amados e queridos irmãos, ele deixa, e nesse período que ele deixa, ele faz, junta, agora ele vai tirar aquela parte mais dura do vaso, do barro, aliás. Ele vai tirar aquela parte que ele sabe que não vai prestar para ser usado por ele. Ele vai tirar aquela terra, aqueles pedaços de pedrinha pequena que ficou naquela terra. E para isso, ele junta, faz tipo uma maceira com cimento, e agora vai jogando a água. Para quê? Para a dureza do barro sair. Ele vai jogando a água, mas o interessante é que ele não pode jogar água nas beiradas, ele joga a água de dentro do barro. Ele joga água dentro para a água ir empoçando, empoçando, e até molhar aquela terra toda. Mas para que este processo? Para quebrar a dureza, para tirar a dureza daquela terra, que logo mais vai se tornar um barro para o oleiro usar. Ele vai jogando a água,
Ele vai jogando água e agora ele vai deixar aquela terra ali no cantinho quieta. A água vai empoçando. A água agora vai tomando conta toda aquela terra. Agora a dureza daquele barro vai ser tirada, porque ele vai descobrir qual é os torrões que ficou grande. Ele vai descobrir agora as pedras que estão lá dentro daquela massa, dentro daquela terra molhada. Ele vai descobrindo. Então, meus amados e queridos irmãos, o segundo passo que o oleiro, para obter o vaso em suas mãos, primeiro o barro tem que ser molhado. Por que o barro tem que ser molhado? Porque quando o oleiro for pisar no barro, se ele pisar na terra seca, ele vai ficar o dia todo e não vai resultar em nada. Mas quando ele for pisar e ele percebe que a terra está molhada, então ele percebe que dali ele vai pisar e aquele barro vai se tornar, queridos e amados irmãos, aquilo que ele precisa. O que está acontecendo no meio nosso é que existe muito barro que ainda não foi molhado. Existem muitas pessoas que ainda precisam ser molhadas com a água do Espírito. E o interessante é que tem que ser molhado de dentro para fora. Porque se molhar só por fora, não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Porque se molhar só por fora, simplesmente todos aqui estamos molhados, porque estamos suando e está descendo água sobre o nosso rosto. Antes de vir para cá, nós tomamos banho e só lavamos por fora. Mas o nosso Deus quer lavar por dentro. É por dentro que Ele quer lavar. Glória a Deus. É por dentro. Porque o homem só enxerga por fora. É Deus. E pelo olhar humano, nós vamos perceber aqui que está todo mundo limpinho, que todo mundo está aqui em forma, queridos e amados irmãos, todo mundo estão aqui arrumados, todo mundo aqui estão no perfil que a casa do Senhor merece. Se os olhos humanos percebem aqui a roupa do pastor Yuro, toda branquinha, porque os nossos olhos só conseguem enxergar isso, mas o nosso Deus enxerga por dentro. Por isso que Ele lava por dentro primeiro, porque Ele sabe o que está acontecendo lá. O barro tem que ser molhado. Terceiro passo: com aquela terra molhada, o oleiro agora cava o material lá dentro e ele vem porque ele sabe que precisa mais de barro. E com a terra molhada, ele tira aquilo que ele está calçado e começa agora a pisar. Vai pisando, vai pisando, vai pisando. Logo ele percebe que no fundo ainda está duro. Ele vai jogando mais água e vai continuando pisando. Vai pisando, vai pisando. Logo ele percebe que está molhado, então ele para de jogar água, porque ele sabe o ponto certo. E vai pisando logo aquela lama que era lama, aquela terra que estava molhada, agora já vai tomando outra forma. Por quê? Porque vai colando no pé do oleiro, e o oleiro percebe que aquela lama já se transformou em um barro, porque está dando liga. Liga significa firmeza. Quando o oleiro, meus amados, coloca o pé e ele percebe que o seu pé sai com o barro colado, então ele está, queridos e amados, atento, dizendo: este barro já está bom para ser jogado na roda, para ser trabalhado, para se tornar um vaso. Meus amados e queridos irmãos, é necessário que o oleiro que pisa, é necessário que o oleiro pisa no barro, para que o barro tenha firmeza. Meus amados e queridos irmãos, tem muito barro dentro da igreja que ainda não tem firmeza, está como lama, vai para um canto, vai para o outro, não se firma em lugar nenhum. Mas o oleiro nesta noite está dizendo: deixa eu te pisar para você criar firmeza, deixa eu te pisar para
firmeza. Deus quer te dar firmeza. Deus quer te dar firmeza. Deus quer te dar firmeza. Deus quer te firmar. Se Deus está pisando, se estiver doendo, não se preocupa, vai passar essa fase. Mas Deus primeiro está te dando firmeza, porque na Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Existem muitas pessoas que confiam em carro e em cavalo, mas o salmista Davi disse: aqueles que confiam em carro e em cavalo não vai aguentar, porque vem a tempestade, vem o vento, e quando assopra ele cai e não aguenta, porque não tem firmeza. Ele disse: muitos confiam em carro e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos se encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Deus quer te firmar. Aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus quer te firmar. Isso é o que acontece antes do barro chegar na mão do oleiro. Isso é o que acontece antes da matéria chegar na mão do oleiro. Primeiro ele vai ser achado, segundo ele vai ser molhado, terceiro Deus vai pisar nele para criar firmeza. Meus amados e queridos irmãos, e o que acontece? Sai dos pés e agora sobe para as mãos. Quando ele percebe que o barro está pronto, já tem uma bancada preparada para receber o barro. Quando o barro é jogado na bancada, meus amados, a primeira coisa que acontece, ele pega a ferramenta e agora vai tirar todas as impurezas que existem naquele barro. Que ele sabe que vai prejudicar quando ele estiver com a matéria-prima na mão. Ele vai tirando a impureza. Ele vai tirando aquilo que ele sabe que vai criar um defeito lá na frente na sua obra. Ele vai tirando agora tudo aquilo que ele percebe, aquelas raizezinhas que vêm com a terra. Ele vai tirando aquela folhinha de mato que cai quando ele passou de junto das folhas. Ele vai tirando, vai tirando, vai tirando, porque o barro na mão do oleiro tem que estar limpo, tem que estar em perfeito estado. O que acontece é que tem barro que ainda não foi limpo. O que acontece é que tem barro que ainda precisa passar nas mãos do nosso Deus para tirar toda a impureza, para tirar a fofoca, para tirar a calúnia, para tirar a mentira. O nosso Deus! Plasta, suja. Plasta, calamanda, calavás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Alamanda calavás. Glória a Deus, aleluia. Depasse a calamanda. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: Ananias, vai na rua direita. Vai, Ananias. Porque lá tem uma pessoa lá que já é o vaso escolhido meu. Vai, meu filho. Ele foi, quando foi, chegou lá do poçal de Tarso, orando a Deus, e Deus já tinha falado com o homem. Mas antes disso acontecer, Deus disse: eu vou tirar a impureza dele, vou tirar aquilo que ele acha que é o tal. Deus jogou ele em cima do cavalo, e a visão carnal que ele tinha, Deus tirou, fez ficar cego. Quando ele está cego, Deus continua a sua jornada, não para não. Vai para Damasco, fica num determinado lugar que eu vou te indicar onde é. E ele ficou. Quando Ananias chegou e colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo, que aos dias atuais, a Bíblia diz que dos teus olhos caíram escama. A impureza, Deus disse que era um vaso de honra, mas Deus também tirou toda a impureza que existia na vida daquele homem.
Eita, calamanda, calabaçúria. Tem muitas pessoas que aos olhos da igreja é vaso. Tem muitas pessoas que aos olhos do pastor é vaso. Existem muitas pessoas que aos olhos da sociedade é vaso. Mas o nosso Deus ainda vai tirar a impureza, porque ainda está sujo. Deus vai tirar a impureza. Deus vai tirar a impureza. Não tem negócio de neguinho chegar, meus amados e queridos irmãos, de terra já ser transformado em vaso, porque não existe. Tem que ser por etapa. Tem que ser por etapa. E se você não passou por esta etapa, o nosso Deus te convida nesta noite, porque Ele quer te limpar. Ele vai te limpar. Quando Ele limpa, tira da bancada, agora vai ser colocado na roda, que hoje é torno, mas antigamente era roda. Ele vai colocar o vaso agora na roda. Está nas mãos do oleiro agora o barro. Está nas mãos do oleiro. E na roda, quem viu a terra já não vai mais reconhecer a terra, não vai ver mais. Quando está na roda, aquilo que a pessoa ou que o barro era, já não é mais a mesma coisa. Já está totalmente diferente. Já está totalmente modificado. Quando o vaso está, o barro está na roda, ninguém conhece mais. Ninguém sabe de onde apareceu. Ninguém sabe como foi formado. Ninguém sabe a luta que o oleiro teve para colocar aquele barro na roda. Ninguém sabe, meus amados e queridos irmãos. Todos que chegarem ali iriam ter uma pergunta. Ia perguntar como é que ele estava fazendo aquilo. Como é que aquilo poderia ser formado. Mas eu estava olhando e eu pude ver como é que o oleiro começava a fazer o barro, ou se tornar um vaso. Ele começava apertando o barro. Ele apertava com força. Quanto mais ele apertava, o barro ia subindo para cima. Quanto mais ele apertava, o barro ia tomando forma. Sabe o que acontece? O nosso Deus, quanto mais Ele te aperta, mais você sobe. Quanto mais Ele está te apertando, mais você está subindo. Se o negócio está apertado, não se preocupa. É para você subir e não para você descer. É para subir e não para descer. Apertando. E vai criando agora forma. Agora já não é mais a terra. Agora já não é mais lama. Agora já não é mais barro. Agora já se transformou em um vaso. E quando se transforma em um vaso, já tem outra coisa esperando ele. Já tem algo esperando por ele. Já está algo aguardando por ele. Enquanto o oleiro terminou de fazer o vaso, o oleiro agora pega o vaso e leva o vaso para o forno, esperando 24 horas para o vaso ficar no ponto. Quando o vaso está no forno, ele é para criar resistência. Porque se ele não passar pelo fogo, ele não tem resistência. Se ele não passar pelas chamas, pelo calor, ele não tem resistência. Qualquer pessoa que chegar, só é triscar a mão, já está quebrando. Mas quando ele passa pelo fogo, todo mundo pega e diz: que beleza, que matéria, como este vaso está perfeito, como este vaso está sequinho, como este vaso está no ponto. O nosso Deus vai jogar pessoas nesta noite no forno. O nosso Deus vai jogar crente no forno
é o último estágio que o vaso vai passar. Quando ele passa por esse estágio, ninguém mais sabe, ninguém mais diz, ninguém mais conhece. Se você ainda não está sendo reconhecido como homem e mulher de Deus, será que você já foi passado pelo fogo? Se você ainda não está sendo reconhecido como vaso na presença do Senhor, mas será que você deixou o oleiro trabalhar em você? Porque existe não somente o oleiro que faz vaso, existe o marceneiro, existe o ourive que faz o vaso de ouro e o vaso de prata. O marceneiro faz o vaso de madeira, mas somente o oleiro faz o vaso de barro. Só o oleiro pode fazer o vaso de barro. Outras pessoas fazem vasos, mas só que todos os vasos que é feito e que não é do barro, ele não tem resistência. Se colocar o ouro no fogo, ele derrete. Se colocar a prata no fogo, derrete. Se colocar a madeira ou o pau, o vaso de ouro, o vaso de madeira no fogo, vira cinza. Mas quando coloca o vaso de barro, resistência. Resistência. Diga para o teu irmão, resistência. Resistência. Deus quer te dar resistência nesta noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Resistência, 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 resistência. Eu convido a você agora a pedir ao Senhor: Deus, eu preciso de resistência. Diga: Deus, eu preciso de resistência. Diga: Deus, eu preciso de resistência. Meu Deus me trouxe aqui para te dizer: você é barro nas minhas mãos. Eu faço com você o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu faço e ninguém pode impedir eu fazer nada. Eu sinto a presença do meu Deus nesta terra. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso neste lugar. Você, meus amados e queridos irmãos, existem muitas pessoas que estão habituadas simplesmente sentir a presença de Deus quando um colhão de fogo é tocado na igreja. Existem muitas pessoas que só sentem a presença de Deus quando vê alguém pulando do seu lado e não ficar para trás, ele pula também. Mas o nosso Deus tem algo para você grande nesta noite. Ele tem algo diferente para você. Você não vai mais pular simplesmente porque você não quer ficar para trás. Você vai pular porque o Espírito Santo nesta noite vai te tocar e você vai receber o poder de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Segura na mão do irmão. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Segura. Se ele não está sentindo, mas transmita aquilo que você está sentindo. Se ele não foi tocado através da tua mão, ele vai ser tocado. Ela vai ser tocada. Vai ser tocada nesta noite. Vai sentindo o toque. 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 Aqui estamos dentro da olaria. Estamos dentro da olaria. Estamos dentro da olaria. A olaria de Deus ainda não fechou. Existem vasos de Deus preparados
eu tenho certeza, a presença do meu Deus está na terra, está no lugar. A presença dele está aqui nesta noite. Quem pode sentir? Aleluia, Deus. Quem pode sentir? 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 Obreiros do púlpito, pode descer e tocar. Darabanda calabaçúria. Pode descer e tocar. Daramanda calabastocópia. Deus, sarabaçúria. Obreiros, pode descer e tocar. Alabaxa calamanda. Deplume da calabacéria. O verdadeiro avivamento vem pela palavra do Cordeiro imaculado. Glórias a Deus. Calabasúria, te calamandaravachétia, calabastocovasúria, me camandaravaste calabas, deplobe da charamanda, deplobe da calavacéria. Enquanto sociedade está dizendo você é terra, enquanto o mundo está dizendo você é terra, o meu Deus está dizendo você é vaso, o meu Deus está dizendo você é barro, o meu Deus está dizendo tem utilidade nas minhas mãos. O barro não só serve para fazer vaso, mas também serve para fazer tijolo. A maioria das casas antigamente era feita de barro. O meu Deus está dizendo, enquanto o mundo está te excluindo, eu estou levantando você para construir uma nova geração que vai ser levantada nesta terra. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Meu Deus, vai tocando, papai. Vai tocando, 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 vai tocando. Tocou a súria, deplume da calamando, da plácia calavaçúria. Você é barro, você é barro. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. De gravantaria vassoura, de calavecete, de clavia sória. Aramandara bacaia, batola vassoura. Declave a súria, na calabacai, tacavataka, paturi, menéria, toel na caia, sai, decaia, manchoria, mandaia, manchora, manteiga, tequia, toco, pantua, manteiga, sépia, derraço, derraia, sória, mamanarabacaia, sória. Meu Deus, aleluia. Mas o palmo engrandece o Rei dos Reis. Irmãos, quero dar mais uma oportunidade à missionária Janaína para louvar mais um hino. E você que diz oferta, patrocínio, está também com a oportunidade para dizimando e ofertando na casa do tesouro nesta noite para